Quem nunca passou por isso, né? Aquela situação de passar horas e horas com a cara nos livros, grifando, relendo, pra depois, na hora da prova, sentir aquele branco total como se nada tivesse entrado na cabeça. É uma das sensações mais frustrantes pra quem estuda. Mas olha, a boa notícia é que a ciência tem uma resposta bem clara pra esse problema. E nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nas duas técnicas de estudo que, segundo a ciência, e não é qualquer estudo não, são as meta-análises. O nível mais alto de evidência que existe são as mais eficazes para garantir que o que se estuda, de fato, fique gravado na memória de longo prazo. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender a armadilha em que a maioria das pessoas cai. Depois, vamos desvendar uma ideia fundamental sobre como a nossa memória realmente funciona. Aí sim, partimos para as duas técnicas comprovadas e, no final, vamos ver como juntar tudo isso para criar um sistema de estudos que é praticamente imbatível. Então, vamos lá! Primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre o grande vilão do aprendizado, o estudo passivo. Sabe? Aquele método que parece tão confortável, tão fácil, mas que, na verdade, está sabotando todo o nosso esforço. E esse slide aqui mostra o tamanho do problema. Uma grande pesquisa de 2013 mostrou um dado assim assustador. 84% dos estudantes usam a releitura e o grifo como principal método de estudo. O problema? Essas são técnicas que quase não exigem esforço do cérebro, e por causa disso, a retenção da informação é baixíssima. Para entender melhor, vamos pensar numa bicicleta. O estudo passivo, bom, ele é como descer uma ladeira. É fácil, é confortável, a gente quase não se cansa. Mas não se constrói músculos assim, não se melhora o condicionamento. Já o estudo ativo, esse é como subir a ladeira. É difícil, exige esforço, faz a gente suar, mas é justamente isso que nos deixa mais fortes e preparados para a corrida, ou, no nosso caso, para a prova. Certo. E para entender por que esse tal esforço é tão importante, a gente precisa mudar um pouco a nossa ideia do que é a memória. Ela não é só sobre o passado, não. E aqui está a grande virada de chave. A memória não é um depósito do passado. Ela é uma ferramenta de previsão para o futuro. O nosso cérebro funciona como um filtro de sobrevivência, o tempo todo se perguntando, eu vou precisar disso de novo? Se a resposta for sim, ele guarda. Se for não, a informação vai embora. Simples assim. O grande pesquisador da memória, Ivan Esquerdo, resumiu isso perfeitamente. Pensa no número do CPF ou no endereço de casa. Ninguém decorou isso por decorar. A gente precisou usar essa informação tantas e tantas vezes que o cérebro sinalizou. Ok, isso aqui é importante, preciso guardar para o futuro. O segredo do estudo eficaz é mandar esse mesmíssimo sinal sobre o conteúdo da prova. E é exatamente aqui que entra a nossa primeira técnica cientificamente comprovada. A recuperação ativa é o jeito mais poderoso de sinalizar para o cérebro que uma informação vai ser necessária lá na frente. O conceito é simples, mas é bem desafiador. Depois de estudar um assunto, a ideia é fechar tudo, pega uma folha em branco e tenta explicar o conceito com as próprias palavras. Listar os pontos principais, resolver um exercício, tudo de cabeça. Esse ato de forçar a busca pela informação que cria e fortalece as conexões no cérebro. Uma ferramenta clássica para isso são os flashcards. Só que o segredo não está no cartão, está no processo. O lance é olhar a pergunta e resistir à tentação de virar logo em seguida. É preciso tentar de verdade buscar a resposta na mente. Esse esforço é o exercício. Virar o cartão é só o feedback rápido para corrigir ou confirmar, o que, aliás, também é uma parte super importante do aprendizado validada pela ciência. E o mesmo princípio vale para as questões de prova. Uma questão de múltipla escolha testa principalmente o reconhecimento. A resposta está ali, é só uma questão de identificar. Já as questões abertas, as discursivas, forçam a recordação. É preciso buscar a informação do zero e organizar tudo numa resposta coerente. É mais difícil, com certeza, mas a pesquisa não deixa dúvidas. O aprendizado é muito mais profundo e duradouro. Agora vamos para a segunda técnica, que tem a ver com o quando estudar. Se a recuperação ativa é o como, a prática espaçada é a estratégia por trás do cronograma. A ideia aqui é bem simples. Em vez de fazer aquela maratona de uma matéria por 4 horas seguidas, o famoso cramming, a prática espaçada sugere dividir esse tempo em sessões menores, espalhadas ao longo de vários dias. E aqui vem o paradoxo genial dessa técnica. O espaçamento funciona porque ele permite que a gente esqueça um pouquinho. E acredite, isso é bom. Esse leve esquecimento força o cérebro a trabalhar mais duro da próxima vez que ele encontrar aquele assunto. É como voltar a subir a mesma ladeira. O esforço para recuperar a informação é o que deixa a memória mais forte.
Ou seja, para lembrar no longo prazo, é preciso esquecer um pouco no curto prazo. Tá, mas e aí? Qual a duração ideal? A ciência da concentração sugere que sessões de 50 a 90 minutos são o ponto ideal. Depois disso, a nossa capacidade de foco começa a cair. É o momento perfeito para fazer uma pausa ou, melhor ainda, trocar de matéria. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. À esquerda, um cronograma que não é eficiente, de estudar uma matéria só por dia. Isso cria uma falsa sensação de domínio, a tal ilusão de familiaridade. À direita, um cronograma espaçado, muito mais eficaz, que alterna as matérias. Desse jeito, os assuntos são revisitados com mais frequência, o que combate o esquecimento e força a recuperação o tempo todo. E agora a parte mais importante. Nenhuma dessas técnicas funciona isoladamente com a mesma força que elas têm juntas. É aqui que o aprendizado de verdade acontece. A fórmula é simples, mas muito poderosa. Primeiro, use a prática espaçada para montar o cronograma, sessões mais curtas, alternando as matérias. Depois, dentro de cada sessão, use a recuperação ativa para revisar. Em vez de só ler a matéria do dia, comece forçando a mente a lembrar o que foi estudado nos dias anteriores. Essa combinação cria um ciclo de esforço e reforço que constrói uma memória à prova de esquecimento. Então, a pergunta que fica é essa. O método de estudo atual parece uma subida desafiadora que está construindo força mental? Ou parece uma descida fácil, que no fundo não leva a lugar nenhum? A escolha de como treinar para o dia da prova, bom, é isso que separa o sucesso da frustração. O esforço inteligente é o caminho.